Hoje nós estamos novamente com o nosso sexto episódio do PDV Podcast, o Papo de Vendas, com estratégias e tudo que você, empresário, precisa saber. Eu acho que hoje o tema é interessantíssimo para todos. Eu trouxe mais uma vez o nosso CEO, né? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Nária. Mais uma vez, obrigado por permitir fazer parte dessa história de vocês. Eu acho que hoje esse tema vai pegar e vai dar um puxão de orelha em muitas pessoas. O que você tem para nos dizer sobre aquele empresário severino que ele faz tudo, que a empresa depende 100% dele? A gente respira aqui com a profundidade. Naira, se ele tiver consciente que ele está causando isso, já é um problema. Se ele ainda não for consciente que o empresário severino é ele, o problema é maior ainda. Por quê? Para quem está olhando de uma maneira externa, eles ainda não entenderam que o empresário severino não é aquele que resolve tudo, mas é aquele que tudo tem que ser ele que faça. E o ato de tudo tem que ser eu que faço, não significa que eu resolvo tudo. Tem uma diferença bem grande. E isso daí é muito nítido. Muitos empresários nos dias de hoje, ainda mais de pequeno e médio porte, se prende nesse mundo aí. Por quê? O que é que torna um empresário ser tajado como empresário severino? Ele querer resolver tudo e economizar na mão de obra. Isso é o ápice. Porque ele ainda não entendeu que aquilo futuramente vai gerar um grande problema para ele, e aí ele age meio que naturalmente, achando que tudo está acontecendo e fazendo ali uma armadilha para ele mesmo cair nela. Na sua opinião, então, a falta também de muito de confiança faz a pessoa se tornar um empresário severino. A pessoa que não consegue confiar, não consegue criar uma boa equipe, a gente não fala boa equipe só de profissionais bons, e sim de criar uma boa relação, de criar ali certinho os processos, você vai ser responsável por isso, aquilo, e a falta de confiança faz essa quebra, né? Exatamente. Muitos empresários, falando abertamente ainda mais do nicho varejista, que é o que a gente trabalha aqui, eles têm muito medo de que o seu colaborador não entregue o que ele está entregando e, consequentemente, a empresa dele deixa de faturar, ou possivelmente aconteça fraudes dentro da empresa. Por quê? Porque ele criou aquilo, ele tem um amor por aquela empresa e ele não quer compartilhar com ninguém. Só que esse tipo de atitude faz com que ele fique onde ele está. Ele não consegue crescer mais, ele não consegue escalar, abrir uma outra empresa, se for necessidade, melhorar os seus processos internos, porque a cabeça dele é aquela aonde ele está ali. O medo dele de que outras pessoas entendam como é que faz e virem seus concorrentes e etc., é o que literalmente paralisa o crescimento empresarial dele. Ele ainda não tem uma noção empresarial de que esse medo é o que está fazendo ele deixar de faturar. Sim, e ele não consegue nem extrair o melhor das pessoas, né? Porque acaba sobrecarregando. Porque, assim, vira aquela brincadeira, né? A pessoa tá ali dentro, mas ela nem sabe qual que é o cargo dela, tudo que ela precisa fazer precisa passar pelo empresário. Ela não pode fazer nada porque ela não entende quais os processos que ela precisa fazer. Ela não consegue entender qual que é a sua função dentro da empresa. Exatamente, Nária. Dentro de uma empresa, é notório, se ela ainda tem menos de 4 anos, o empresário está dando o sangue dia e noite, das 5 às 10 da noite, tá tudo bem. Eu entendo até que é aceitável. Ele está aí num tempo onde ele tem que entregar o seu máximo. Só que passou esse período de 4 anos e ele ainda continua fazendo isso, tem alguma coisa errada. E quando eu digo que tem alguma coisa errada, é porque ele não consegue confiar em pessoas, consequentemente, ele não consegue transmitir o conhecimento dele para outras pessoas. E isso faz ele falar aquela velha frase, se quer que faça bem feito, então vai lá e faça você mesmo. E não é assim. Isso daí é uma história que as pessoas colocaram na mente de empresário para fazer com que eles não cresçam. Tá? Porque as maiores organizações, elas têm pessoas ali dentro. O segredo é você conseguir treinar a sua equipe, é você conseguir criar uma cultura organizacional ali dentro e eles entender o porquê que estão ali dentro. Aí tudo vai começando a se melhorar.
Acredito que um bom exemplo disso é um empresário que tem diversas filiais. Se ele fosse estar presente de forma física em cada uma delas, para que a empresa realmente funcionasse, não daria certo. Como que a empresa vai ser independente para que essa pessoa consiga melhorar, estar procurando, né? Quais são as melhores formas de estar ainda alavancando a sua empresa, sendo que ela tem que estar de forma física? Ó, eu vou te dar um exemplo aqui bem claro para tu conseguir identificar um empresário severino por alguns aspectos comportamentais que ele tem. Empresário severino não tem tempo de tirar férias. Empresário severino está tendo um péssimo relacionamento com a sua cônjuge ou cônjuge. O empresário severino fica reclamando, dizendo que a empresa está dando prejuízo, isso e aquilo. Empresário severino, ele fica reclamando que tudo depende dele, que ninguém faz as coisas bem feitas, que se não for ele fazer, a empresa fecha. E o empresário severino é o maior causador de problemas numa empresa. Quando eu te citei esses ponteiros aqui, esses pilares de identificar o empresário com essas informações, você olha agora para empresários de sucesso. Empresários de sucesso tiram férias, têm um bom relacionamento, fala que a sua empresa está indo muito bem, não estão ali na empresa das 5 da manhã até as 10 da noite. Empresários de sucesso respeitam o processo. Então, peraí. Então, existe um modelo de empresários que segue um padrão e um outro que segue outro padrão, que no final um tem sucesso e o outro não tem? Sim. É quando eu consigo entender isso, eu começo a entender que se eu preciso ter mais de uma empresa, então eu preciso ter equipe. Se eu preciso ter equipe, eu preciso padronizar o que eu faço. Se hoje a minha equipe é pequena e eu tenho que aumentar e eu tenho que evitar a rotatividade, então os meus processos têm que ser bem definidos. Então a gente começa a pegar detalhes assim, que vai direto com o que você falou. Como é que eu consigo administrar 200 lojas mantendo o mesmo padrão, o mesmo processo, o mesmo layout, trabalhando, seguindo processos bem definidos? E aí entra na parte de pessoas. Nessas empresas aí que tem 200 filiais, igual você citou, que são empresas aí que trabalham com faturamentos milionários, eles existem pessoas responsáveis a definir o que fulano e fulano vai fazer, a conferir. E esses responsáveis têm outros responsáveis acima deles que também coletam essas informações. Então, o ato de eu ser empresário, eu tenho que entender primeiramente o que eu quero para mim. Aí eu quero empreender e eu quero ter liberdade financeira e de tempo e local, então eu tenho que ter pessoas junto comigo. Eu tenho que ter pessoas que me garantam que aquela empresa abra a tal hora. Eu tenho que ter pessoas que me garantam que o processo seja bem executado. Eu tenho que ter pessoas que, quando algo sai fora do processo, ele comunica, ele entende que aquilo ali está fora do padrão. E eu, como dono, tenho que entender que quanto menos parte eu fizer do operacional, mais a minha empresa está literalmente se tornando uma empresa de sucesso. Porque empresas de sucesso é empresas independentes do dono. Como assim independente do dono? Se o dono adoecer, a empresa não vai adoecer. Se o dono tirar férias, a empresa não vai tirar férias. Se o dono viajar com a sua esposa de negócio, a empresa continua ali. Por quê? Tem pessoas responsáveis. Então, o maior calcanhar de Aquiles dessas pessoas que não conseguem, que reclamam, é o medo. É o medo dos seus colaboradores conhecer. E o medo dos seus colaboradores conhecer está implicando diretamente no crescimento. É como se fosse uma corrida de ratos. Roda, roda, roda e volta para o mesmo lugar. É que nós entramos em algo muito importante a ser falado, que é entender o perfil. Se você quer ter os processos bem definidos, você tem que entender qual que é o perfil da pessoa. Um exemplo muito prático disso é uma pessoa que tem uma loja de motos, ela tem o melhor mecânico. Aquele cara, ele é excelente no que ele faz. Em relação à peça, à montagem, o cara é fera. Mas por ele ser uma boa pessoa e estar ali há muito tempo, e aí ser muito amigo, né, daquele empresário severino, ele entender que talvez ele seja interessante colocar no RH, mas o cara não entende. Então ele vai estar perdendo um ótimo mecânico e não vai extrair o melhor dele no RH. Então ele não vai ter nem um cara responsável pelo RH e vai perder um mecânico, né? Exatamente. Eu quero deixar um recado aqui para os empresários. Tomem muito cuidado quando for promover o seu melhor
pessoal do operacional, seja um parte técnica, um mecânico. Você tem que entender se aquele cara tem perfil de liderança. Eu vou pegar esse teu mesmo exemplo de um mecânico de motos. O cara é um excelente mecânico. Aí o dono pega e coloca ele como gerente dos mecânicos. Só que ele não consegue falar com pessoas, ele não consegue ter um bom relacionamento e ele começa com o desempenho baixando cada vez mais. O que que ele faz, o dono? Dá pressão, força a barra, aquela pessoa se estressa, pede as contas e vai trabalhar em outro local como mecânico novamente. E o empresário ainda culpa ele. Mas o culpado é o empresário. É o empresário que não entendeu que se ele apertasse uma pessoa onde ela não tem perfil para entregar o que ele precisa, ele perderia um excelente profissional naquela área. Então isso aí são detalhes que, com o passar do tempo, a gente vai percebendo por que grandes empresas, na sua grande maioria, trazem cargos de liderança de fora. Porque dentro da empresa, infelizmente, a pessoa não tem perfil. Ah, mas fulano preferiu trazer alguém de fora do que promover alguém aqui. Poxa, talvez dentro da equipe, naquele momento, quem tem perfil de liderança já está ocupando e os que estão fora não têm o perfil. O dono precisa de alguém pulso firme, alguém que entenda de metas, alguém que seja uma pessoa de monitoramento, que cumpra, que faça com que as pessoas junto deles melhorem. Isso daí é você respeitar o que cada pessoa é bom e permitir que ele viva isso dentro da empresa. E colocar também treinamentos, né? Porque assim, acredito que nem todo mundo sabe tudo. Mas se a pessoa tem um perfil, ela é boa, mas ela acaba errando. Todo mundo erra. Mas é importante nós termos um empresário que ele é cabeça, que ele vai entender o momento certo de intervir. Olha, errou, então nós vamos corrigir. Ok, mas se o empresário, tudo tem que passar por ele não consegue ter essa tomada de decisão. Ele não consegue fazer o que um CEO, que é excelente no que ele faz. O quê? Entender qual que é o problema, pesquisar qual a melhor decisão e assim, de forma racional, tomar uma decisão certa e que vai melhorar ainda mais o desempenho. É entender que aquele profissional, ele tá ali, que ele errou, ok, mas de que forma que eu vou melhorar? Porque você não vai perder um bom profissional porque ele errou uma vez. E é isso que tem um treinamento, entram vários processos. Nária, dentro de toda empresa, toda, pode coletar todas. Existem processos que você pode permitir que colaboradores erram para aperfeiçoar aquele processo, e existem processos que não tem como permitir erros. Ponto. Tem empresários que não entendem isso e aqueles processos que a pessoa pode errar, que ele não vai dar um problema empresarial, ou seja, tem como corrigir, e aí essa pessoa vai aprendendo, vai tendo mais confiança, ele bloqueia. Ou seja, tudo é ele que tem que fazer. Então nunca ninguém vai fazer aquele serviço com maestria, porque ele mesmo não deixa, né? Um outro caso disso que você citou, tem uma historinha que quem está no meio empresarial há muito tempo ouviu, de uma agência bancária. Que certo dia o gerente dessa agência, numa reunião entre os gerentes, tinha lá o CEO desse banco, levantou e falou: na minha agência eu estou precisando de mais colaboradores, tem dias que eu estou no caixa, tem dias que eu estou atendendo na fila, tem dias que eu estou lá fazendo atendimento ao público, então assim, tá faltando pessoas lá e eu sou o gerente, eu estou todo dia num local diferente. O senhor olhou bem para ele, perguntou qual que era a agência dele, ele falou, e ele ali todo empolgado, achando que as pessoas iriam, né? Falar, não, tá certo. O senhor olhou dentro do olho dele e falou, olha, eu entendi o problema da sua agência. Ah, então beleza, você vai colocar mais funcionários? Não, o problema da sua agência, ela tá precisando de gerente. Porque se tu fosse gerente, tu não sairia da posição de gerente para ir lá pro caixa. Mas você iria dar um jeito de comunicar a nós com antecedência que você precisava de um caixa e não ficar tampando o sol com a peneira. Então, ser empresário é isso. Não é eu querer fazer tudo. É eu entender que se eu tenho uma vaga aqui, eu tenho que preencher ela. Se eu tenho um operacional aqui precisando de gente, eu tenho que preencher ele. Eles economizam no operacional, mas na hora de pagar ali a parcela da Dodge Ram, tem dinheiro para pagar, né? A grande maioria dos empresários Severino é isso. Economiza em pagar mão de obra. E eu já disse, a gente não se economiza com propriedade de intelecto. Ou seja, pessoas que sabem resolver as coisas não se economiza. O outro ponto, né, que você citou de treinamento, é que existem funções que eu posso treinar a minha equipe para aprender. E existem funções que eu preciso de pessoas com experiência. Eu vou te dar um exemplo. Pensa que você tem uma indústria.
Como é que você vai pegar alguém que não entende de gerência de indústria e querer treinar ela para ela ser a gerente? Não tem como, você vai procurar quem já gerenciou a indústria. Mesma coisa de RH. Não tem como eu ser um gerente de RH se eu nunca fui gerente de RH, porque eu vou lidar com pessoas. Então, esse tipo de posição eu não posso errar. Aí eu volto, tem coisas que pode errar, tem coisas que não pode. No cargo de tratar com pessoas, saber como que eu contrato, como que eu não contrato, não tem como errar. Então essa pessoa ela tem que vir gabaritada para que a minha empresa tenha aí um fôlego, um desempenho melhor. Então a regra é essa, a gente começa a entender que o jogo empresarial tem regras. É só seguir que tudo vai dar bem. Acho que outra coisa que nós podemos abordar é sobre a tecnologia, né? Assim, é muito complicado, além de ser severino, ainda não ter controle de nada dentro da sua empresa. Como que faz? Dá vontade de pegar esse empresário, sentar com ele e falar, meu amigo, e aí? Vamos parar Aí de ele tem brincar, medo, né? ele fala, eu não consigo colocar um colaborador aqui porque vai que ele me rouba. Sim, você trabalha com maquininha de smart manual, ele pode fazer o que quiser ali. Você não é informatizado, você não tem sistemas de notificação e apontamento, você não entende de indicadores. Até você descobrir que alguma pessoa está te roubando, vai ser bem difícil. Por quê? Porque você ainda está num tempo arcaico. Você quer administrar tudo e ainda mais no papel. Agora, se a pessoa trabalha com mês de pagamentos integrado à TEF, ali não tem nem como digitar valor. Então, quando faz uma operação, ele tem que receber com o valor daquela operação. Se a empresa dele é informatizada, tem software de gestão ali que cuida, então ele consegue travar o que eu posso e o que eu não posso fazer. Um caixa não pode dar desconto, um caixa não pode alterar o valor do item, um item que foi lançado só pode ser retirado mediante senha de operadores. Então, assim, a gente começa a ter ferramentas que blindam a gente. Então, aí é tranquilo. Eu posso deixar uma pessoa que eu nunca vi e que eu contratei hoje naquela função, porque no primeiro erro eu saberei. E aí eu vou ter que tomar uma decisão. E a pessoa que está ali, ela vai entender que qualquer coisa que ela fizer, outras pessoas vai saber. Não tem como ela querer esconder. Isso sim, a pessoa começar a entender. Mas a grande maioria dos severinos, eles querem economizar em tudo, menos no bolso pessoal. O bolso pessoal deles tem que estar bem cheio sempre. Não, o luxo tem que estar ali, o dinheirinho. Só Tudo. que aí gastava colocar um colaborador, é mesmo aquela história, né? Ah, vai me roubar. Ah, mas vai que. Só que daí o cara não tem controle de nada, não sabe o que entra e sai. Se você perguntar hoje quanto ele tem investido na empresa dele, o cara não vai saber te falar. Porque ele economizou tanto que no final ele nem tem nada. Olha como que é interessante o Severino. O Severino, ele quer dizer que tudo tem que passar por ele, porque ele tem medo de que alguém veja ele tirando dinheiro do caixa para pagar lucros pessoais, luxos pessoais. Ele tem medo de que as pessoas vejam que a empresa está tendo um baita faturamento e ele está tirando um prolabore além do necessário. Ele tem medo de que as pessoas vejam que tudo que ele está fazendo ali, ele investe mais para si próprio, mas ele não compra equipamentos bons, ele não dá qualidade de trabalho para os seus colaboradores, os equipamentos de trabalho são péssimos. Aí ele se torna severino. Por quê? Não deixa tudo eu fazer, porque eu fazendo, ninguém vai saber. Então eu uso o próprio dinheiro da empresa para pagar uma cervejinha, eu uso o próprio dinheiro da empresa para pagar uma parcelinha de alguma coisa que eu tenho aqui, para luxar um pouquinho mais e ninguém sabe. Agora, quando eu terceirizo isso, a minha empresa ela tem pessoas que cuidam. Opa, peraí. João, por que teve essa movimentação na conta? Ah, eu paguei uma cerveja. Como que é? Você pagou cerveja com dinheiro da loja? Não, não, tá errado, tá errado. Você não tem seu prolabore? Eu não aceito isso. O próprio dono começa a ser cobrado das suas atitudes. E aí, assim, ou ele melhora ou aquela pessoa que tá ali pede as contas. Porque ela vai falar, não tem como trabalhar com você, cara. Quem tá roubando a empresa é você. Então aí sim ele começa a se desligar. E você pode observar, toda empresa de sucesso não se tira dinheiro. Uma pessoa vai ali, eu posso pegar e mexer. Existem processos, pessoas que avalizam, pessoas que autorizam. Por quê? Porque ele pegou a transação financeira e terceirizou. O dono não pode estar ali mexendo. O dono ele tem um salário dele mensal, que é o Prolabore. Ele tem que sobreviver com aquilo. Tá? Mas o medo do empresário Severino, que as pessoas saibam que ele mesmo que está se furtando é tão grande que ele se fecha. Ele fica ali, não, ninguém pode saber, eu sou o melhor, e no final das contas é ele mesmo o grande problema da empresa. O medo ele estagna, o medo do crescimento. Porque assim, o crescimento ele começa com uma dor.
Não tem como o cara falar, ai, não, vai ser simples e fácil. Não, não é simples e fácil. Mas é entender aquilo que você falou. Tem um prolabore é dele. Ele tem que sobreviver com aquilo. Por quê? A empresa ela precisa se pagar e precisa reinvestimento. Se o cara, Exatamente. ele coloca tudo no bolso dele, como que a empresa vai pra frente? Ele não vai comprar novos equipamentos, porque ele tá pagando no carro dele, ele tá pagando aquela casa, mas a empresa tá estagnada, a empresa não tem uma reforma, não tem uma melhoria, não acompanha as tecnologias. O cara simplesmente estagnou no tempo, mas a vida dele é de luxo. Luxo, assim, entre aspas, Entre né? aspas. É uma frase bem interessante para quem está nesse meio. Abrir uma empresa é fácil. Difícil é ser um empresário. Então, abrir uma empresa, qualquer pessoa pode abrir. Mas o ato de eu abrir uma empresa não me garante que eu sou empresário. Ser empresário é eu entender disso. É eu entender que empresa não está ali para pagar os meus luxos, que eu preciso de pessoas boas. Eu aceitar que a empresa é minha, mas a Nai exerce uma função que eu fazia melhor do que eu. E quando alguém vir falar comigo, ô William, resolve isso, eu falar, não, você vai ter que resolver com a Naira. É ela que é responsável. Ah, mas você não é o dono? Eu sou o dono, eu não sou a empresa. Então, assim, eu sou uma pequena parte que tá lá. E ele entender que toda vez que ele fala, manda em mim que eu resolvo, ou ele tá tirando a autorização de alguém que blindou alguma coisa, ou ele tá simplesmente falando pro povo, não, o povo que tá lá não sabe resolver nada não, é tudo eu. Aí vem um monte de telefonema, a pessoa não vive, não consegue, todo mundo vai direto a ele e vai virando uma bola de neve. Bola de neve que faz ele ser um empresário cego, porque cego, ele tá fechado no operacional todo santo dia, não consegue enxergar novas oportunidades, não consegue comprar direito, não consegue fazer uma gestão de equipe, analisar quem que tem um bom desempenho, quem não tem, não consegue contratar bem. Consequentemente, a sua empresa vai a ruínas, porque ele fechou a visão do que realmente interessa para o empresário e começou a ir ali só no operacional, no operacional, no operacional, que, na grande maioria, eles fazem porque querem. É aquele empresário que não aceita que ele pode ser uma figurinha fora do baralho, uma carta fora do jogo. Então, cara, entenda, empresário, se você quer crescer, torne-se ausente. Como assim? Quanto mais ausente você for, menos problema você vai fazer dentro da sua empresa. E ali sim você vai ter equipes responsáveis, que se conversam, que se entendem, que seguem padrões, e você vai conferir. E aí entra, confia, confere. Confia, confere. Temos mecanismo hoje para isso. Hoje a gente tem notificações, temos software, temos um monte de coisa. Então esses empresários severinos, eles gostam de se martirizar, Vitimizar. eu vou me vitimizar aqui, eu vou ser aquele cara que eu vou reclamar, vão ficar com dó de mim. Cara, tá na hora dele virar homem. Aceitar que tá errado, que ele tem que corrigir e que para ele corrigir, o primeiro passo é ele começar a parar de dar problema dentro da empresa dele. O gerente falou que não vai vender para fulano, ele vai lá e fala, pode comprar que eu autorizo. O gerente falou, olha, a gente não vai gastar esse mês com isso e com isso. Aí vai um colaborador antigo reclamar para ele, ele fala, não, pode ir que eu autorizo. Não é assim. Por isso que tudo passa por você. Porque você quebra regras, quebra padrões e processos. Mas para termos uma empresa, é muito importante ter uma base muito sólida. Só que para ter uma base sólida, quem está aqui em cima precisa entender que tem várias camadas para que essa base continue firme. E é esse motivo que muitas empresas fecham. Por quê? O cara não tem pulso firme. Ele não é um cara que coloca uma reunião. Ele não consegue puxar a orelha porque tem coisas que, como você falou, existem processos que podem ser utilizados dentro da empresa para melhorar, fazer um treinamento, etc. Mas existem outros processos que não. Um deles é o financeiro, por exemplo. Só que um cara que ele se prende, ele não coloca processos, ele não faz nada, ele não confia em ninguém, ele tá lá 24 horas, ele não sai nem do lugar, não vai nem pra frente nem pra trás. A empresa se mantém e olha lá ainda, né? Correndo o risco dele adoecer e a empresa quebrar. Sim. Porque tudo depende dele. O cara adoeceu, o cara não consegue tirar umas férias, ele não vive, só reclama. Assim, uma coisa é você entender que você está errado. Eu acho que o ego ele tem que ser quebrado aí. Eu estou errado, o que eu estou fazendo não dá certo. E eu preciso saber como que eu vou fazer. 90% dos pequenos e médios empresários têm problemas empresariais por culpa própria.
eles se vitimizam dizendo que não consegue trabalhar com pessoas, que colaborador está difícil, que pessoas de confiança é raro, que pessoas que querem trabalhar não existem mais, mas o problema é ele. O problema é ele que não tem coragem de treinar uma pessoa para ocupar uma função dele. O problema é ele que não tem coragem de mapear o operacional de um determinado cargo para que não haja rotatividade com problemas. A pessoa fazia tal função, então mapeia aquilo ali e não se prende a ela. Aí ele não mapeia, eu não posso demitir fulano, fulano faz o que quer, fulano age do jeito que quer porque ele entendeu que é uma peça importante. Poxa, o problema é você, que ainda não teve a responsabilidade de entender o que ele faz, mapear, escrever, desenhar e falar, pode sair que outra pessoa assume. É assim que funciona uma empresa. Uma empresa, ou você é líder, ou você é bom. Ou você age pela sua emoção, ou você age pela razão. E empresa não é centro de apoio a amigos e colegas. Empresas é feita para dar lucro, Naira. Eu deixo isso bem claro para os nossos colaboradores, para os nossos clientes. Não tem como ter uma empresa boa com pessoas ruins lá dentro. E como é que eu faço isso? Treino. A pessoa conseguiu entrar, conseguiu aprender, está se esforçando, está melhorando, beleza, mantenha no time. A pessoa não fez sentido, a pessoa não está na mesma vibe que a gente, simples, promove ela, mas promove para o mercado de trabalho. Pode falar, olha, você a partir de hoje foi promovida, pode ir para outra empresa, porque aqui você não entendeu como é que a gente trabalha. E aí sim, você começa a ter autonomia, que é o que você falou, ele não tem pulso firme de ver que alguém tá fazendo algo errado e tomar decisão, porque ele tá fechado aqui, ó. E aí ele pensa, eu que faço tudo, mas eu tenho uma mocinha do caixa ali, ela só dá troco errado, mas se eu demitir ela até pro caixa eu vou ter que ir. Poxa, mapeia o que essa moça faz, entenda como que é o operacional dela, pode trocar uma outra pessoa quando vir que tiver escrito aquilo, vai saber. Agora, se você ficar só no operacional, esquece, tá bom? Se torna um empresário severino, o seu crescimento ali é praticamente que impossível, você fecha os olhos para novas tecnologias, novos investimentos, novos clientes, e aí, consequentemente, o seu faturamento vai todo mês baixando. E quando você perceber, você culpa o mercado, o país, o governo, mas o problema é você mesmo. O cara nunca culpa ele. Tudo acontece lá dentro, reclama de tudo, reclama, mas não resolve. E a tecnologia também é uma ferramenta muito importante, porque existem processos que a tecnologia ela pode estar fazendo por você, porque você consegue ter um aval. Olha, aconteceu algo dentro da minha empresa, mas tem uma tecnologia que é responsável por me fazer ter a certeza do que realmente aconteceu. O atendimento ao público é algo disso, né? Se realmente existisse telemarketing, mas não tivesse a gravação de voz, como que eu ia ter a certeza que o cliente não brigou com o funcionário? Isso que você falou vai de encontro com algo que a gente usa hoje dentro do nosso suporte. O nosso suporte, ele tem toda uma linha de telefonias. Então, eles conversam com clientes e acessam computadores de clientes para fazer suporte. Nós gravamos todo o tempo que o colaborador fez no computador do cliente, o que o colaborador falou. Então, quando eu faço isso, o colaborador entende que ele não pode estar acessando qualquer coisa, que ele não pode tratar o cliente mal, porque tudo que ele faz naquele momento está gravado, mas isso é investir em tecnologia, é investir em ferramenta. Eu fiz isso, o que eu ganhei com isso? Eu consigo me ausentar. Porque o nível de problemas diminui tanto, porque você tem ferramentas, eles estão cientes que aquilo está acontecendo, que você pode estar fazendo o seu monitoramento com a janela de tempo maior. Então você não precisa estar ali do lado para saber o que fulano falou ou o que fulano fez. Você tem ferramentas para isso. Mas isso é um empresário que entende que ele tem que investir. É um empresário que entende que não é custo, que não é gasto, é investimento para melhorar atendimento, para ele sair à frente, para que outras pessoas façam o serviço melhor do que ele e, consequentemente, ele elevar o nível do seu negócio para atender mais clientes e entregar mais resultado. E tirando aquela questão de não está confiando. Nós temos essas ferramentas, mas é porque ele não confia nos colaboradores. Não, muito pelo contrário. Confia tanto nos colaboradores que colocou essa ferramenta para melhorar. Tá acontecendo algum tipo de problema? Ok, qual foi o problema? Foi esse. O que você fez? Eu fiz isso. Tá lá a ferramenta, você vai conferir realmente. Meu colaborador fez tudo o que ele podia e tudo certo. A vida segue porque você não tem desconfiança. Você não tem como falar que não aconteceu porque tá gravado. Gente, não tem como nos dias de hoje eu confiar 100% em ninguém, beleza. Mas não tem nos dias de hoje eu não confiar
em ninguém e não buscar mecanismo para garantir a integridade dos processos empresariais. Então hoje a gente tem tudo de mais moderno. Um negócio que você citou aí, que hoje a tecnologia ela pode melhorar a gestão da empresa demais. Eu não sou comprador. Mas nossa empresa fornece para pequenos e médios empresários relatórios analíticos de cotação. Então, assim, aquele cara que não tem um comprador, como é que ele faz uma compra através da tecnologia? Ele vai lá no software e pede para o software mostrar para ele os últimos 30 dias quais foram os produtos que eles venderam, a quantidade que eles venderam e consultar o estoque se aquele item tem aquela quantidade vendida. Vou te dar um exemplo. Nos últimos 30 dias eu vendi 5 Coca-Cola, só que no meu estoque agora só tem 2, ele fala que eu tenho que comprar mais 3. Isso é tecnologia. Eu não precisei ter alguém ocupando, não precisei eu mesmo ir lá na prateleira, puxar relatórios. Eu usei tecnologia para me entregar isso. E aí, beleza. Agora eu tô conseguindo entender que a minha ausência só acontece se eu tiver responsabilidade. Responsabilidade de ter ferramentas que me entregam informações quando eu preciso, ferramentas que eu possa conferir atos de colaboradores, ferramentas que eu posso analisar a qualidade dos meus colaboradores junto ao meu cliente, como o nosso software hoje de atendimento aos nossos clientes, no final dele, tem lá para o cliente dar uma nota. Então, se o atendimento foi ruim, ele dá uma nota ruim. Todo mundo vê. Então, o técnico está dando o seu melhor, a moça do administrativo, porque no final, o cliente tem total autonomia para falar, olha, fulano me atendeu mal, nota 2. Opa, por quê que no atendimento de fulano nota 2? Ah, nada. Então vem cá, vamos pegar a gravação do que tu fez, vamos pegar a gravação do que tu falou, vamos entender qual que era o problema, o que tu deu de solução. Se tiver problema, você vai ter que corrigir. Se você não corrigir, infelizmente você não tá na mesma vibe nossa e não tem como a gente ficar no time com alguém assim. Esse é o jogo. Pronto. Aí que entra o empresário severino. Ele não vai ter tempo. Porque ele vai estar tão ocupado indo para o caixa, indo para as vendas, mexendo no financeiro, que ele não consegue fazer o papel dele dentro da empresa, que é olhar as estatísticas, o que eu vendo mais, qual que é o meu relatório do dia. Olha, hoje o caixa fechou em tanto, mas semana passada estava em tanto. Qual foi a diferença? O que afetou? Olha, esse produto ele tá a tal valor agora no mercado. A gente comprou por tanto. A gente tem que fazer um reajuste. Mas o cara que tá lá trabalhando em todos os segmentos da empresa dele, ele não consegue ter tempo, né? É por isso que nós falamos, a tecnologia é muito importante, mas tem que saber. Aquele ditado, eu falo, e aí muitos empresários vêm contra dizer que é mentira. Mas nós crescemos com um ditado falando o seguinte, é o olho do dono que engorda o gado. Mentira. Mentira. Pega um gado, coloca ele num local cercado, mas sem estrutura para ele se alimentar e fica olhando ele o dia todinho para ver se ele engorda. Não engorda. O que engorda é a estrutura que o dono dá para que as coisas aconteçam. Voltando para o nosso mundo real, empresarial, é a estrutura da tua empresa de crescimento, é um gerente capacitado, é um software que te realiza as operações com rapidez, é um sistema de telefonia rápido para cliente não ficar tentando ligar em vários números, então ele vai ligar em um número, ele vai ser direcionado para os setores, é você poder ter estatística disso, é você poder saber que, olha, eu vendo tantos produtos X em tanto tempo, então a minha compra máxima para tantos dias desse produto é somente isso. Então, é essas informações que realmente quem é empresário de sucesso tem. Agora o Severino, pelo amor de Deus, o Severino ele fica com ditados antigos, fazendo as coisas antigas e esperando resultados novos. Isso não vai acontecer. Se você quer resultados novos, então você tem que fazer coisas novas. Então um empresário de 10, 20 anos que faz as mesmas coisas vai morrer reclamando. Está na hora dele parar, dele analisar, dele dar uma oportunidade para pessoas com visão melhor, com pessoas com soluções para o problema dele e tirar o ego, igual você falou, de dizer que é eu que entendo, porque a grande maioria, Naira, fala assim, foi eu que abri essa empresa, tu tá querendo me ensinar a tocar? Não, mas eu vou te ensinar a fazer o crescimento dela, porque se você soubesse crescer, em 10 anos tem empresas que estão hypando e você tá do mesmo jeito. É esse o segredo. Entender, né? Se eu não sei fazer, porque assim,
Existe muita questão da tecnologia, aí o empresário que tá lá, Severino, falar que não entende. Mas ele também não investe em uma pessoa que entende, porque fica essa contrapartida. Eu tenho que ser o cara, porque se eu colocar uma pessoa que sabe mais que eu na minha empresa, ele vai ser o dono, mas isso não acontece. É você entender que existem processos que você não entende, que você consegue terceirizar para que você foque a sua energia em outra coisa. E uma coisa muito importante também, né, nós estávamos falando, é em questão de validade. Ah, o cara tem um estoque, mas o cara nem sabe. Aquele produto tá lá faz muito tempo, não vende, o cara não tem um sistema que atende ele. Ele nem, não quer gastar com nada. Ele quer manter a empresa dele, não quer investir em alguém que sabe mais que ele, não quer um sistema que vai auxiliar, porque auxilia. Os sistemas hoje em dia têm muitas ferramentas, né? Nós falamos porque a Soft Java oferece muito disso, para você ter noção do que está acontecendo, do que precisa ser feito. A tomada de decisão não vai ser daquela pessoa que sabe mais, e sim do empresário, a pessoa que está ali sendo cabeça. Exatamente. Quando você estrutura uma organização para ela ter indicadores verdadeiros, o que que é indicadores verdadeiros? Realmente o que está acontecendo. Porque o Severino, ele vê a conta dele lá baixando e ele mente. Ah, não, eu ainda tenho um saldo. Ah, não, eu posso gastar mais um pouquinho. Quando a gente trabalha com indicadores verdadeiros, é o que você falou. Como é que eu sei que um produto pode vencer ou não? Ah, eu comprei 10 itens desse, eu vendo um por mês, mas ele só tem 6 meses de validade. Opa, eu corro um grande risco de 4 itens desse vencer. 40% do produto que eu comprei está correndo risco de vencer. Então, sistematicamente, a gente tem isso. Beleza, esse teu produto, qual que é a data de validade dele? Ah, é 10 meses, beleza. Você comprou quanto? 10 unidades? Tá de vender. Se você vender uma por mês, ok. Mas você comprou quanto? Ah, eu comprei 15 unidades, mas você só vende uma por mês. Então você vai ter que fazer alguma coisa para vender de 1 a 2 mensal. Caso contrário, você vai finalizar o seu estoque vendendo um produto onde ele já teve avaria. E entrando diretamente no faturamento da empresa, ou seja, você teve avaria, despesa. Então, esses são detalhes que o dia a dia vai fazendo, a gente aprender, a gente entender. Claro que a gente não pode chegar na empresa hoje e falar, eu sou dono, a partir de hoje eu não faço nada. Não, não é assim. Você não pode chegar dando carrinho de pau ali, querendo mudar as coisas. Mas começa a desapegar de processos mais fáceis. Se o cara é dono de uma loja de motos e ele é o mecânico principal, mas ele tem que ser o mecânico que tem que receber, faz o seguinte, terceiriza a parte de recebimento. Deixa uma pessoa responsável só para receber. Ah, ele é o cara que faz a compra. Beleza, instrui uma pessoa que, mediante ao que está sendo faturado, ela tem que fazer a compra. Ensina aquela pessoa a comprar também. E aí ele vai conseguindo delegar. E ele vai pegando o jeito que as coisas se tornam tão fácil que dificilmente esse cara ele vai permanecer sendo mecânico. Quando ele observar que tem um bom mecânico, ele vai passando tudo que ele faz, instruindo, treinando, melhorando aquele cara para que a próxima vez ele passe na oficina dele ali, na parte de mecânica, e o olhar dele seja só olhar crítico. Ah, tá tendo algum problema? Rapaz, eu tô assim assado. Já tentou fazer isso? Ah, não, Verde, faz isso, vira as costas e sai. Porque ele já não é mais do operacional, ele é estratégico. E aí a grande diferença do empresário de sucesso. O empresário Severino é um empresário operacional. O empresário de sucesso é um empresário estratégico. Ele fala e se comporta com estratégia. O Severino, ele fala e se comporta com operacionalidade. Tudo dele é mão fazer e não cabeça pensar. E na sua perspectiva, uma pessoa que está estagnada, que, né, às vezes nem percebeu que é Severino, porque eu acho que fica essa venda nos olhos, né? Ah, eu faço tudo, mas é porque a empresa é minha. Não é assim que funciona. Na sua perspectiva, existem pontos muito importantes que nós, né, abordamos durante o podcast, mas o que você falaria para uma pessoa que está estagnada, um empresário que ele não sabe o que ele precisa? Tipo assim, algumas dicas básicas, sabe? Uma coisa básica, porque a gente acha que é óbvio, mas naquele empresário Severino, ele tá com aquela venda, não enxerga. Eu costumo dizer o seguinte, que o óbvio não é claro, né? Sim. Então, assim, o empresário Severino, que ele acha que tudo é ele que tem que fazer, a primeira dica é o seguinte, comece a quebrar processos operacionais simples. O que é um processo operacional simples? Vou voltar no exemplo aí de uma loja de motos. Aí eu tenho que buscar um veículo. Buscar um veículo, você não precisa de conhecimento técnico. Então, pode buscar, tira de você isso daí.
Eu sou o rapaz que sou responsável por fazer pagamentos financeiros de boletos. Não, segura. Isso daí já é uma parte mais estratégica. Beleza, vamos segurar uma parte financeira, né? Mas eu sou o cara que liga para os clientes falando: olha, você trocou o óleo da sua moto tal dia, já tá vencendo, você não quer trocar de novo? Aí quem tá fazendo é ele. Não, então terceiriza e começa a cobrar. Então é começar a delegar pequenos cargos. Delega pequenos cargos, porque você vai ter mais tempo, vai conseguir fazer melhores as suas outras funções. Com o tempo você vai pegando jeito e vai começando a delegar as coisas. E aí sim, ele vai começar a respirar, ele vai começar a pensar melhor e ele vai entender que se ele delegou ali para a moça do caixa e deu certo, para a moça das ligações aos clientes deu certo, ele pode delegar a mecânica. Desde que ele treine alguém, então ele já tem mais tempo para treinar, desde que ele inclua processos. E para mim, isso é o fundamental. A gente tem que começar do pequeno. A minha frase é dividir para conquistar. Eu divido tudo que eu faço no dia e vou terceirizando as pequenas partes, até eu conquistar a divisão total. É o quê? É o que eu faço aqui dentro. Aqui dentro eu sou o cara estratégico. Então, eu vou selecionar a melhor marketing, eu vou selecionar o melhor web design, eu vou selecionar o melhor vendedor, eu vou selecionar a moça do financeiro, eu vou selecionar o técnico, o analista de suporte. Eu vou chegar e vou falar: olha, a partir de hoje a gente trocou a ferramenta. Por quê? Porque eu vi uma outra ferramenta, eu estudei junto com fulano, ciclano. Essa ferramenta de suporte, ela vai te dar mais ferramentas para você trabalhar. E aí você começa a melhorar o desempenho da sua empresa, sim. E, consequentemente, você vai saindo de um empresário operacional para um empresário estratégico. Você sai de um empresário severino para um empresário de sucesso. Sua fala é muito importante, porque assim, existem muitas pessoas que vão ver esse podcast e vão entender: então eu sou empresário, não preciso estar ali fazendo nada. Não, o empresário ele é posturado, ele entende qual que é o valor dele dentro da empresa e não tem medo das mudanças, porque nós estamos constantemente mudando e entender qual que é a posição da empresa dele. A minha empresa está hoje posicionada dessa forma. Será que ela está alinhada com as tecnologias, com as inovações? Será que eu ofereço algo diferente ao mercado? E entender esses processos e ir mudando. Agora, o Severino, ele vai estar ali com os olhos fechados, vendeu ok, não vendeu ok. Ai, tá naquela loucura todo dia, não dorme, não come, não faz nada, não se cuida e acredita que tá tudo certo. Acho que é muito importante hoje o empresário entender que a postura de uma pessoa que quer crescer, ele precisa se desprender um pouco, mas entender a importância dele e fazer bem feito, tomar as melhores decisões possíveis para que realmente a empresa cresça. Exatamente. E se desprender, tem que ter muito cuidado aqui nessa fala. Sim. Por quê? Porque quem tá ouvindo, muitas das vezes, vai: então eu sou um severino. Mas entenda, não é porque você é severino que não tem jeito. Tem jeito. Mas também você não pode ser radical. Você não pode chegar e entregar as coisas para qualquer pessoa. Por isso que entra da parte estratégica. Você tem que começar a se questionar por que tal empresário consegue ou não consigo. Que você vai começar a ver comportamentos deles diferentes. Eles conversam mais com os colaboradores. Eles tratam os colaboradores de uma maneira mais assertiva. Os feedbacks acontecem com mais frequência. Ele confere como que a empresa está rodando, mas ele confere, ele não faz. Então, isso são detalhes. Ele consegue fazer o quê? Eu tô com um problema hoje. Esse problema vai impactar quanto? Muito, bastante. Não, esse problema dá de aguentar fulano resolver, porque é ele que é o responsável. Aí o operacional, que é o Severino: não, é eu que vou fazer e tal, vai lá e resolve. O cara que está sendo pago para fazer não melhorou, não enfrentou problemas, não soube como que foi resolvido e vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Então, a realidade é essa: a gente se permitir. É a gente aceitar que quanto menos eu intrometer, mais eu consigo monitorar. E conseguindo monitorar, eu só tomo decisões assertivas. O meu perfil de monitoramento, eu sou muito apressado. Como assim apressado? Se um liderado meu chegar para me dar uma informação e ficar cortando volta, eu já olho para ele e falo: Rocha, eu não tenho tempo para perder. Então, quando eu faço isso com quem é meu liderado, eu chamo e eu falo: olha, você vai ter que chegar aqui com a informação correta. Não, então volta lá. Eu faço uma, duas. Na terceira vez, quando ele vem falar comigo, ele já vem com tudo mastigado. Ele não dá a volta. Porque se ele der volta, eu falo: não, tá errado.
Tá errado. Então, assim, a gente começa a pegar as pessoas e colocar no mesmo nível da gente. Ah, Naira, eu vou reclamar para você de que tal cliente não me pagou. Então eu não posso chegar ali falando, ô William, sabe aquele cliente? Pois é, aquela venda. Não, você falou, tal fulano e fulano não pagou, a gente tem que fazer isso, isso, isso. O que que tu acha? Olha aí, eu já cheguei com a situação, com um modelo de resolver e pedi a tua opinião. Eu automaticamente, se tiver um outro modelo de pensamento, vou falar, olha, tenta assim assado. Ou vou falar, ok, vai lá e faz. É assim que a gente consegue tratar as pessoas e melhorar a equipe. Então, o empresário Severino, ele tem que parar de querer que ele faça tudo, ele pense tudo, e começar a pegar esse tipo de situações. Vem cá, você quer que eu faça tal coisa? Beleza, vai lá, o Severino ensinou você a fazer. Voltei com um problema, ele já para ali, ó, vem cá, eu pedi pra você fazer assim assado, volta lá e executa. Tá? E que seja a última vez, porque você tá com alguma dúvida? Ah, não tô. Você precisa de ajuda? Não tô. Então só volte aqui se tiver certo. E monitorar. Porque às vezes a pessoa vai e não volta com medo, a pessoa vai e fica enrolando com receio porque já veio uma vez. Aí é ele que já vai lá, eu te dei tal e tal função, você não me retornou. O que que aconteceu? Olha aí o que que ele entendeu. Eu já sei que fulano não veio, então já suponho que ele tá com algum problema, eu vou lá e vou questionar. Então a gente vai criando um ambiente que as pessoas que estão ali se transformam. Elas vão dia a dia melhorando o modelo de pensar, o modelo de resolver problemas. Chega num tempo que está tudo equalizado. E aí, pronto. Aí sim você começa a ter vida, começa a melhorar o modelo de entrega, ter aí uma empresa mais tranquila. Mas isso é resultado de um alinhamento de ideias, de você ter entendido qual que é o perfil do cliente, que aí eu vou colocar os colaboradores certos para tratarem aqueles clientes. Não adianta você querer colocar uma pessoa estourada. É você entender que existe um mapeamento, se tá com algum problema, existe uma pessoa que vai resolver. Se ela não resolveu, aí vai ser passado. E quebrar essa coisa de que, eu não vou passar pro meu chefe, né? Porque, meu Deus, eu vou levar isso por não. Se precisa ser dito, você precisa chegar com as informações certas e criar essa boa relação. Porque o Severino, geralmente, não estou falando todos, mas geralmente tem essa questão de ser muito bravo, uma pessoa muito fechada, nada tá certo, já estoura. E não é assim que as coisas funcionam. Se um trabalho não está sendo feito porque aconteceu algum tipo de problema e foi chegado para te passar, é porque o CEO, ele precisa, né? O chefe, o empresário, vamos colocar o empresário. O empresário, ele precisa tomar a melhor decisão. E aí que entra a tomada de decisão estratégica. Porque se você tiver uma boa equipe, a pessoa não vai ter medo de falar. Porque, né, tem os processos certinho, ele vai chegar e vai falar, aconteceu isso, e aí o que nós vamos fazer? Exatamente, vai dar até uma opção de corte isso daqui, olha. O empresário Severino, olha como é que ele resolve um problema. A Naira tá com um baita problema, o cliente zangou e tal. Ela chega e fala, deu problema com fulano, ele nem te ouve. O Severino, ele não quer nem ouvir o que fez, o que aconteceu, o que que vocês fizeram pra resolver, nada. Ele fala, meu Deus, aconteceu, pega o telefone e liga pro cara. Fulano, tal, e sim, o que que tá acontecendo? Tua equipe, não, deixa que eu vou resolver. Daí ele vai lá e resolve do jeito dele e tal. E briga e tal, beleza, resolveu. Depois pergunta, e aí, como que ficou? Não, eu resolvi. Se não fosse eu, essa empresa aqui, não sei nem o que seria. Ele não ensinou, ele não conversou, ele não entendeu, ele tirou a autoridade do colaborador dele, ele quebrou o processo. O Severino, ao invés de resolver, ele pegou um problema que poderia ser estancado ali e aumentou. Esse mesmo cliente, quando tiver um novo problema, ele vai ligar para quem? Para o Severino. Ele vai deixar um funcionário falar algo que tem que ser feito e aceitar? Não. Primeira oportunidade ele vai falar, não, vou ligar pro dono, que o dono resolve. É desse jeito. Olha o que o cara fez. A própria empresa dele, ele criou mais transtorno. Aquele cliente nunca vai estar satisfeito com o colaborador dele. O colaborador dele disse que o processo tem que ser assim, assado, ele foi lá e tomou a decisão. Então, isso sim é você quebrar uma empresa, é você começar a interferir em algo que você tem que deixar funcionar, você tem que aceitar, você tem que permitir que as pessoas que estão ali tenham poder de decisão também. O poder de decisão é ela falar que A é A e você chegar e permitir. Fulano disse? Sim, vamos ter que seguir, meu irmão. Ela tá ali, ela é responsável por aquilo, eu confio no trabalho dela, se ela falou, tá falado. Volta e olha as empresas de sucesso. O gerente, quando toma uma decisão, o dono não chega ali e tira a decisão que ele tomou.
Um supervisor, quando manda um colaborador fazer algo, solicita, pede que seja diferente, não vem o dono ali e fala, eu disse, não. Ele fala, beleza, você falou, tudo bem. Depois ele chama e questiona, mas por que você fez isso? Mas olha, ele chamou o supervisor e questionou, ele não tirou a autoridade do cara. Então ele permite que as coisas aconteçam. E permitindo que as coisas aconteçam, você permite que a sua empresa cresça. É essa a charada final. A empresa ela consegue fluir de uma forma certa, porque os processos estão sendo respeitados. Ninguém tira a autoridade de ninguém. Se uma pessoa, vamos colocar uma venda, colocou uma venda, mais o preço máximo de desconto, que assim, 5%, deu 5%. Só que daí é muito amiga, nananã, chegou o chefe, falou, não, mas aí passa por cima do que o colaborador falou, não, mas para você eu dou 10. Mas sendo que já foi conversado e aquele processo já foi estabelecido. Então não tem o que falar. Se o cliente falar, não, não tem mais, porque eu sou. Não, é isso, porque processos são processos. Não tira autoridade. E aí a pessoa vai entender. E outra coisa muito importante: a pessoa não tem um telefone que não para. Por quê? Não tem ali um atendimento bom, porque ele tirou até a autoridade do atendimento. Falou, não, tem que ser eu que vai resolver. Ele não coloca ali, olha, não, pode ir lá, porque fulano vai resolver pra você. Porque ele é o senhor, ele toma as decisões, ele não atende ao público. Exatamente. Olha outro corte bem aí também. Olha, eu vejo com muita frequência empresário, chega, eles ficam com o peito grande atendendo o telefonema 9 horas da noite, o cliente ligando pra ele, não, pode deixar que eu resolvo, deixa comigo, eu vou chegar lá e isso vai... Cara, isso não é bonito, tá? Isso é feio, isso prova que você não tá tendo competência de administrar a sua empresa, porque um empresário de sucesso, o cliente jamais vai ligar para ele aquele horário da noite para reclamar de coisas que não dependam dele. Ah, beleza, eu tive um problema. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Você tem uma conta bancária em um banco e deu um problema. Tenta ligar para o dono, os associados, reclamar, resolver, ninguém vai te atender. Você vai ter que esperar o processo. Você vai ter que esperar ir lá e resolver com quem tem autoridade para resolver. A mesma coisa na sua empresa. Se você recebe ligações fora de hora, se você fala, manda em mim que eu resolvo, se você é aquele cara que quer ser o apaziguador, você está criando um monstro. Você está criando uma empresa que cada vez mais ela está enraizada em você. Seus clientes não confiam nos seus colaboradores, seus clientes não querem falar com seus colaboradores, os seus problemas, os seus colaboradores não conseguem resolver, tudo depende de você. E aí, quando tudo depende da gente, a gente começa a fazer coisas erradas. Um atendimento ruim, começa a ficar ignorante com o cliente, começa a tratar o cliente mal. E observa, essas empresas elas fazem isso, ela cresce e depois ela começa a cair. Porque o ápice de estresse do dono foi ao extremo e ele não entendeu que ele tinha que sair dali e deixar outra pessoa tratar aquilo e, consequentemente, ele vai perdendo cliente, ele vai perdendo negociações, volta na parte do desconto. O cara chega, o gerente ou o vendedor fala, o meu desconto máximo para esse cliente é 5%. Ah, mas o que é isso? Não, vou ligar para o dono. Não, pode dar 10%. Qual que é a visão do vendedor para esse cara? Como que é a confiança desse cara? Ou seja, esse cliente nunca mais vai comprar com você. Ele quer ligar pro seu amigo, para qualquer outra pessoa, menos para você, porque você falou que era 5%, o dono chegou e autorizou 10%. Então calma aí, que bagunça é essa? Que terra sem lei é essa? Então isso são coisas que a gente tem que se blindar. Eu tenho que aceitar que eu vou perder uma venda para mim não quebrar o meu operacional. Eu tenho que aceitar que eu vou segurar um poder de fala ou de decisão para que eu deixe a minha equipe decidir coisas que a gente já planejou. É assim que o jogo acontece, é assim que eu empodero a minha equipe e é assim que eu começo a criar a visão de empresa. Visão de empresa é isso, não é bagunça, não é uma única pessoa que resolve, é processos. Aí o empresário Severino tem aquela frase, eu não tenho um colaborador bom. Por quê? Porque ele não dá autoridade. Aí todo mundo liga pra ele, ninguém resolve nada e ele culpa o colaborador, sendo que ele não estabelece metas, ele não estabelece nada. A pessoa entra, ela é contratada pra fazer uma coisa e ela se vira um empresário Severino também, porque vira um colaborador Severino. Ele não tem nem sequer um cargo estabelecido. Faz isso, faz aquilo, faz aquele outro e não é bom em nada no final. Ele é um coringa, né?
popularmente dizendo, é pau pra toda obra. Então, ele faz tudo e no final não faz nada bem feito. Ele costuma ser assim. Mas, né, a gente tem que orientar. A gente tem que falar para essas pessoas. Se uma pessoa hoje, empresária, ouvir a gente falando aqui e ela se conscientizar que ela está sendo a causadora dos problemas e ela melhorar, a gente já atingiu o nosso objetivo aqui de expor essas ideias. Mas que é muito importante esse bate-papo nosso, Naira. Porque, mas eu sou uma empresa pequena. Beleza, mas não é porque você é pequena que você não tem que ter processos. Não é porque trabalha você e mais dois que todo mundo pode mandar e desmandar. Não é porque a sua empresa é a primeira que tudo pode ser feito de qualquer forma. Se você não padronizar ela aqui, como é que você vai evoluir? Como é que você vai escalar? Como é que você vai crescer? Não consegue. Então a gente tem que conscientizar cada vez mais esses empresários que eu permitir que os meus colaboradores saibam da situação da minha empresa, eu permitir que eles saibam que se a gente tem que vender é porque o faturamento está baixo. Se a gente tem que alcançar novos clientes, é porque aquela quantidade de cliente não vai dar de manter a empresa por muito tempo. Isso adoça a luta da companhia em busca de melhoria. Aí, beleza, o cara vai entender, não, meu chefe mostra aqui quanto que foi o faturamento, quanto que é o prolabore dele, esse dinheiro que a empresa faturou é investida dentro dela mesmo, a gente tem informações claras, a gente entende, o cara ele não tá luxando para bem próprio, para todo mundo tá sustentando o ego dele. Aí, beleza, aí é tranquilo. Aí as pessoas entregam o máximo e, consequentemente, conseguem ter resultados extraordinários. Mas aí que se diferenciam. Você vai ter funcionários ou você vai ter uma equipe? Porque uma equipe é todo mundo junto, todo mundo sabe o que acontece. Se existe algum erro, todo mundo tem que estar ciente. Olha, esse erro foi cometido, mas nós vamos melhorar. Olha, não foi batida a meta. O que nós podemos fazer? Olha, equipe, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, os processos estão sendo seguidos? Se sim, nós temos que ver aonde tem um problema. E assim a pessoa consegue ver. Porque se ela não tem nada estabelecido, como que ela vai saber onde ela está errando? Eu não aceito hoje, dentro da Soft Java Sistemas, um problema sem solução. Não me interessa quem é, não me interessa qual é o problema, mas ninguém vem me trazer um problema sem solução. William, como assim um problema sem solução? Vou falar da minha parte de vendas. Vendemos um equipamento, esse equipamento deu problema e o cliente veio aqui e a gente vai ter que resolver. Beleza, qual que é a solução? Não sei. Não, então volta e busca. Busca saber como que é a garantia, busca saber se tem peça para trocar, busca saber se a gente tem uma máquina nova para entregar para esse cliente. Você só vai voltar aqui quando você me der a opção de soluções. Então eu estou treinando a mente dos colaboradores a pensar além. Então, beleza, o senhor teve um problema, foi uma impressora, beleza, esse tipo de impressora aqui, eu tenho mais 10 aqui, tá, qual que é a solução? É eu enviar para garantia e deixar 60 dias na garantias, o cliente sem impressora, ou eu pegar essa impressora e trocar para ele e eu resolver? Eu vou solucionar o problema do cliente, vou enviar para garantia e quando voltar eu entrego a dele. Ótimo, você chegou com a solução. Eu só vou falar sim ou não. Beleza, pode fazer, tá tranquilo ou não. Agora, se eu permito eu ter que pensar, eu ter que analisar, eu engesso o processo. Porque a pessoa só chega com problema, vira as costas. Chega com problema, vira as costas. Chega com problema, vira as costas. Não, meu amigo, o problema é feito para ser resolvido. A gente vai resolver. É um problema de equipamento, beleza. É um problema de software. Qual que é o problema? O problema é que essa nota fiscal ela tá dando erro porque a tributação tá errada. Qual que é a solução? O nosso contabilista já consultou? Já, ele disse que tem que ser assim assado. Ou não. Então, antes de tu vir aqui, tu já tinha que ter ido no contabilista. Porque quando eles fazem isso, muitas vezes o problema nem vem. Então não era um problema, porque tinha solução localmente mesmo para ser feito. Aí você começa a estruturar a equipe para ela pensar dessa forma. Se eu tenho que levar um problema para a Naira, mas eu tenho que levar a solução, se essa solução está ao meu alcance de resolver, então peraí, não tem problema. Sim. Eu vou resolver o problema. Aí a equipe ela é autogerenciável. Ela mesmo se policia o que vai fazer e o que não vai fazer. Aí quando vem até você, ou é algo que realmente requer tua atenção, ou é algo que requer sua instrução, que são coisas totalmente diferentes. Eu acredito que é muito importante o PDV Podcast para nós trazermos esse papo de vendas e colocar na cabeça do empresário que não é simplesmente você ter uma empresa aberta. Você precisa respeitar processos, você precisa de toda essa atenção com a sua equipe para que você cresça.
Nosso objetivo hoje com o PDV Podcast é esse, é o crescimento de pequenos empresários, de pessoas que estão estagnadas, entenderem o que está acontecendo de errado. Não é simplesmente jogar na cara nem nada, é colocar na cabeça das pessoas que nem sempre você vai estar certo, que o ego ele pode ser quebrado para que a sua empresa cresça, e que com certeza vai crescer muito mais se a pessoa se colocar no lugar dela e falar, poxa, eu não entendo, mas existe alguém que entenda que eu posso contratar. Exatamente, Nai. Se as pessoas que estão assistindo aqui, se elas pegarem 10% do que a gente conversou aqui hoje no Papo de Venda e aplicar isso para si próprio, pequenos e médios empresários, 10% do que nós falamos, o ego, delegar, confiar nas pessoas, usar ferramentas, colabore, não usar o dinheiro da empresa, permitir que outras pessoas errem em coisas que podem ser erradas para que essa pessoa aprenda. Se elas conseguirem aplicar isso na vida real, com toda certeza ela já vai ver um desempenho surreal da sua empresa. E isso vai abrir a visão dela para novas coisas, tá? Então, igual você disse, não é que é suma importância o PDV Podcast. Ele está elevando de forma totalmente gratuita informações que empresários maqueiam. Porque na grande maioria, Naira, 90% sabe disso. Eles só não querem ouvir. Eles só não querem aceitar que é ele mesmo que está sangrando o caixa da empresa, que é ele mesmo que está omitindo uma informação de um colaborador. Mas eu não posso ensinar tudo para o meu colaborador. Mas eu não posso fazer tudo para que ele saiba, senão ele vai abrir uma outra empresa. Pessoa, gente boa fica com a gente. Gente boa de verdade faz acontecer. Enquanto a gente tem essa visão de que tudo depende de mim, que eu vou esconder, você vai morrer ali no operacional e nunca vai conseguir sair. O segredo é esse, é você compartilhar, é você treinar, é você permitir, é você cobrar com a intensidade técnica, é você saber falar, é você saber se comportar, é você saber analisar. E isso é o que vai fazer toda a diferença no final do dia. Acredito que muitas pessoas que, né, vão assistir vão se sentir um pouco atingidas, vai dar aquela cutucadinha na ferida, mas exatamente isso, é causar o desconforto para o crescimento. Se a pessoa está estagnada, ela sabe daquilo, mas ela não faz nada para mudar e ainda sabe reclamar, porque geralmente só reclama. A empresa não está dando lucro, é porque meu colaborador não é bom, porque nada funciona, tudo tem que ser eu, mas ela não reviu os passos que ela está tomando para que aquilo mude. Ela só reclama. Exato, exatamente. Essa mesma pessoa que reclama, Naira, você vai começar a partir de agora a ver esses pontos nas empresas que você frequência. O empresário severino, aquele que reclama, é o que tem empresa mais bagunçada. Por quê? Eu não organizo porque eu não tenho tempo, eu já passo a semana toda trabalhando, no final de semana como é que eu vou mexer com isso? Então terceiriza, vai sobrar tempo. Pega uma pessoa, treina ela para fazer alguma coisa para te sobrar tempo para tu organizar a tua empresa. É aquela pessoa que você chega no caixa, tá aquela bagunça, porque é aquela loucura. Então, a empresa dele é bagunçada, a vida dele é bagunçada, o financeiro dele é bagunçado, a estrutura operacional da empresa dele é bagunçada. Isso são reflexo do posicionamento que ele tem. Isso são reflexos das atitudes empresariais que ele anda executando. Então, vai refletir no ambiente, na empresa e na vida pessoal dele. E na lucratividade. E na lucratividade. Com certeza. Não, isso daí é fato, não tem como escapar. Mas assim, é muito complicado, né? Porque existem pessoas que se colocaram em um potinho e é mais fácil se vitimizar do que com certeza colocar em pauta aquilo que tá errado. Falar, poxa, não, realmente não tô dando conta. O que eu posso fazer? Porque, claro, ninguém dá conta de tudo. Você não vai conseguir vender, você não vai conseguir dar suporte, você não vai conseguir ser o RH, tudo junto misturado. Você precisa delegar, né, as funções certinho. Eu acredito que o nosso podcast hoje foi excelente, trouxe pontos muito importantes para as pessoas crescerem de fato. Exatamente, assim, eu acho que belo assunto, obrigado aí por permitir que a gente dá essa cutucadinha aí no empresário para que ele acorde, porque isso tá sendo direcionado para empresários que precisam melhorar. Sim. E quando ele entende que essa melhora que ele faz vai refletir na família dele, no relacionamento dele, no bem-estar dele, a empresa dele vai ter uma saúde financeira melhor, ele vai entender que é pro bem dele, ele vai entender que tem coisas ali que ele, se ele tivesse feito há 10, 20 anos atrás, hoje seria outra empresa, outra situação, outros clientes mais satisfeitos, e a gente tá aqui para isso, para
conscientizar a vida empresarial dessas pessoas. Queria te agradecer por compartilhar com a gente tantas e tantas, né, experiências incríveis, porque assim, tudo isso faz com que a pessoa cresça, com que a pessoa melhore, que ela entenda o local que ela está inserido e que aquilo pode mudar. Se você não quer ficar de fora de todas as novidades do PDV Podcast, já nos segue, tá? Nós sempre trazemos estratégias e papos muito importantes que você, empresário, precisa colocar em pauta. Exatamente, obrigado. Obrigada. E até a próxima.